Meus queridos, o nosso tema hoje, o primeiro passo é o último passo, abrange um tema clássico da Vedanta que é a ilusão do tempo. Se bem que eu já ouvi outro comentário de que para o primeiro passo já ser o último só se for com o pé no abismo. Tinha umas piadas que diziam, vocês não sei se lembram, não me lembro mais de qual governo se disse, o Brasil está a um passo do abismo. E aí depois veio um outro mais desenvolvimentista e disse, ninguém mais segura este país. Então, obrigado. Não é nesse sentido que o título se apresenta, senão com o intuito de nós percebermos que a natureza do último passo tende a estar em sintonia com o primeiro passo. Senão eu vou acabar chegando noutro lugar. Não sei se isso faz sentido para vocês. A bússola de uma pessoa na senda espiritual, se eu posso, por assim dizer, aquilo que nos dá o norte, é o grau de coerência entre o início e o fim. Se não existir essa coerência passo a passo, há o risco de nós incidirmos num desvio de rota. Nós vivemos tempos em que se considera, com muita frequência, que os fins justificam os meios. Isso alcançou até certo viés na política. E parece que se o fim for nobre, pode-se fazer qualquer coisa que está plenamente justificada. Isso tomou as ideologias da direita e da esquerda. A esquerda mata em nome da igualdade, a direita mata em nome da liberdade. Os dois dizem estar defendendo os direitos humanos e o mundo está no caos. No entanto, como supõe-se que os fins justificam os meios, vale tudo. A visão espiritual, me perdoem, antes de mais nada começa pela prioridade na fraternidade e não na liberdade e na igualdade, que são decorrências. Se nós formos todos fraternos, vai se dar liberdade aos outros, bem como haverá condições iguais para todos. Se faltar a fraternidade, não é garantido que uma coisa não venha às custas da outra. Aliás, as ideologias da esquerda e da direita têm demonstrado isso ao longo do século. Então, onde está o problema da corrupção? Onde está o problema do vazio existencial das pessoas? Que, como dizia bem Krishnamurti também, porque esta frase é dele, o primeiro passo é o último passo, ele também dizia que os meios determinam os fins. Ao contrário do que geralmente se justifica, dizendo que os fins justificam os meios, e eu pretendo com a guerra chegar à paz, com a corrupção chegar a uma melhor distribuição de renda, enfim, todo tipo de contradição que vocês possam imaginar. Krishnamurti sustenta que os meios determinam os fins, quer dizer, dependendo dos meios que eu vou germinando, que eu vou semeando, eu vou colher. Se eu começar com a corrupção, no que eu posso chegar? Se eu começar com o desrespeito à liberdade, eu só posso chegar num grande presídio. Se eu quiser impor a fraternidade pelas armas em nome da igualdade, eu vou chegar numa grande guerra. Se eu não me engano, era Gandhi que dizia que o caminho para a paz é a própria paz. Então vem nessa sintonia de que eu tenho que viver em coerência com o que eu pretendo alcançar, senão eu vou chegar em algum outro lugar. Posso eu buscar o amor através da guerra? Vocês vão ver que as coisas entram em dissonância e vão chegar no outro resultado.
Então, vocês vão ver que as pessoas usam o poder para realizar seu sonho. Só que quando chegam ao poder, o sonho já morreu, já não sabem nem... Começam a fazer como os outros que eles criticavam antes, que faziam mau uso do poder, porque tomaram o mesmo caminho. Então, acabaram desenvolvendo a mesma tendência. Se nós quisermos chegar ao amor, nós temos que começar pelo amor. Se nós quisermos chegar na liberdade, nós temos que começar pela liberdade. Talvez não no mesmo grau, porque nós estamos começando, mas tem que haver uma capacidade de reconhecer o fim que se pretende alcançar, porque aquela vai ser a nossa bússola, a qualidade da nossa ação. Caso contrário, eu vou me perder no caminho, isso é fácil de demonstrar. Não sei porquê, talvez porque o homem esteja continuamente em mudança, em movimento, os grandes mestres espirituais costumaram fazer alegorias sobre a natureza de um caminho espiritual. E isso pode até dar a impressão de uma peregrinação física, por isso ficaram tão famosos algumas peregrinações na Europa, ou na Índia, ou a Meca, etc. e tal. Né? E embora eu não tenha nada contra a peregrinação em si, eu insisto em dizer, se o motivo da peregrinação já não estiver desde o primeiro passo no coração do peregrino, ele vai chegar, talvez fisicamente ao lugar, mas não no estado de espírito que faria ele realmente usufruir do lugar que ele pretende alcançar. Ou seja, ele vai perder o essencial. Ele vai cumprir a trajetória física, mas vai perder o reino dos céus, o nirvana, o estado psicológico que era a razão de ser de toda a trajetória. Então, a ideia de que o primeiro passo já é o último passo, não só contém a ideia de que o tempo é uma ilusão, como principalmente enfatiza a natureza da coerência entre o estado do buscador e aquilo que ele pretende buscar. Porque se o estado psicológico do buscador for corrompido, ele vai encontrar uma coisa corrompida. Krishnamurti também dizia que um discípulo confuso encontrará um mestre igualmente confuso. Se nós fôssemos traduzir isso na linguagem popular brasileira, só tem vivo onde tem trouxa. Ou seja, o trouxa está pedindo para ser enganado e ele atrai um, entre aspas, mestre vivaldino que está procurando ovelhinhas para enganar. Então os dois foram feitos um para o outro. Eles casam assim, como a sopa no mel, e aí então fica uma coisa maravilhosa. Um entra no samba do Me Engana Que Eu Gosto, e o outro promete o céu e as maravilhas por alguns 10% e etc e tal. E nisso as pessoas vão se iludindo e não vão chegando ao estado e ao lugar que pretenderiam alcançar. Então, se não houver um certo grau de discernimento mínimo, quer se dizer uma mínima sabedoria já desde o primeiro passo, a pessoa não vai conseguir chegar à sabedoria final. Se não houver um certo tipo de amor e de intenção amorosa já no primeiro passo, a pessoa não vai conseguir chegar ao amor supremo. Se não houver veracidade na pessoa em um mínimo grau, ela não pode encontrar a verdade absoluta, porque ela vai se enganar a si mesma ao longo do percurso. A coisa mais difícil na senda espiritual é justamente que ela é espiritual, ela não é física. Se fosse uma senda física, bastava comprar o mapa e, dependendo um carro bem possante, algum suprimento extra, tanto para a jornada no sentido alimentar como talvez combustível, e aí é uma questão de tempo se manter na estrada e chegar lá. Mas a dificuldade da senda espiritual é justamente de que ela não é física, então não existem placas, não existem indicadores,
nós estamos trilhando um reino subjetivo. A única coisa que pode nos guiar nessa senda é a coerência entre o início e o fim. Tem que ser da mesma natureza. E aí eu vou desenvolvendo a intuição espiritual, que é uma capacidade de reconhecer por semelhança, por sintonia vibratória, se aquilo que eu estou buscando tem a ver com aquilo que eu estou vivendo. Porque se eu não estiver vivendo em conformidade com o que eu pretendo alcançar, com o que eu digo estar buscando, há o risco de eu estar me enganando e de eu estar no caminho da hipocrisia e do desvio. Evidentemente, o indivíduo não precisa ser perfeito para iniciar a senda espiritual. Se ele já fosse perfeito, ele já tinha chegado. Não havia mais senda para ele. Mas eu acho essencial que nós compreendamos que a intuição espiritual é essa sintonia de coerência. E é ela que tem que nos orientar, é a nossa estrela guia nesse caminho. E por isso dizia também o Bhagavad Gita, tua missão consiste somente na ação, nunca nos seus frutos, nos seus resultados. Portanto, não deixes que o fruto da ação seja o teu motivo, ou seja, a tua motivação não pode ser atingir o fim da senda. Eu tenho que encontrar, se vocês me permitem, significado, algum tipo de satisfação no próprio trilhar a senda. Hoje eu tenho que encontrar a sensação de que valeu a pena esse dia porque eu me esforcei na direção certa. Não pelo resultado, mas pela beleza de fazer a coisa certa que tinha que ser feita. Se eu quiser medir quanto eu já alcancei para dar o próximo passo, então eu sou um mercenário nessa senda espiritual, na verdade eu me desviei do caminho. Porque eu só vou dar o próximo passo se eu experimentar o êxtase, ou pelo menos um êxtasezinho, ou alguma graça que tem que ser alcançada, porque se não tiver a cenourinha na frente, o cavalo não anda mais. Então tem algo errado porque eu já estou fora de sintonia, eu estou em busca do resultado e eu não estou vivendo agora, nem sequer a miniatura daquilo que eu pretendo algum dia alcançar. Por isso diz também o Bhagavad Gita, nem te apegues à inação, porque isso não deve ser desculpa para a preguiça. Portanto, aferra-te ao yoga. Yoga é a habilidade na ação. É essa habilidade de caminhar pelo prazer do andarilho caminhar. Enquanto o indivíduo só caminha porque ele está cronometrado, porque tem que perder peso, porque não sei o quê, aquilo é uma obrigação que ele cumpre e sei lá se vai cumprir se o resultado não vier logo. Agora, quando ele for capaz de caminhar pela beleza da natureza, pelo prazer de caminhar e respirar mais fundo, esse homem vai atingir o resultado sem notar. Porque ele faz aquilo pelo prazer de fazer. Ele se tornou uno com a senda e não há possibilidade dele se desviar dela. Então, a grande essência do que Krishnamurti ensina é que o único que pode chegar realmente ao Nirvana é aquele que ele chama de primeira e última liberdade. É aquele que trilha a senda pelo prazer de trilhar e não pelo resultado. Não sei se vocês percebem a lógica desse raciocínio. Uma pessoa que faz aquilo por amor ao fazer, ela faz melhor que qualquer outro. Por mais que o outro tenha técnica e conhecimento. Eu dei algumas vezes a pedido de alguns cursos de oratória na minha vida. Aí é um tal de senta assim ou fica de pé, põe as mãos não sei como, projeta o pulmão para ter voz, porque não sei mais o que. Uma série complicada de instruções. E aí sempre no fim do curso vinha aquela pergunta, mas e o que eu devo dizer? Bom, pelo amor de Deus, toda a técnica não substitui o conteúdo.
O que Krishnamurti insiste em dizer é que se eu tiver algo a dizer, eu vou encontrar a minha própria técnica, eu vou fazer o meu próprio estilo. Então eu sempre digo, fale aquilo que tu acha que merece ser dito. Ah, mas eu estou inseguro para dar essa palestra, então eu digo, melhor não dar a palestra. Sinal de que tu não acredita no que tu vais dizer. Se uma pessoa não acredita no que vai dizer, é melhor que ela não diga, porque isso já é hipocrisia. Ah, mas a sua palestra foi tão interessante, qual é o segredo? Bom, não sei, eu só consigo falar naquilo que eu acredito. Um tio meu, vendo alguma habilidade que eu tinha nesse sentido, uma vez, ele era um grande empresário, disse, eu preciso de ti na minha firma para vender adubo. Eu disse, tio, eu só tenho um problema. Eu até posso ser um bom vendedor, mas eu só consigo vender aquilo em que eu acredito. E como eu não acredito em adubo, porque tem muita substância química e questões ecológicas entram em cena, eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Agora, quando nós vivemos em conformidade com aquilo que realmente nós estamos tentando transmitir, sinal de que aquilo toca o nosso coração, então facilmente a palestra acontece, não porque eu tenha que planejar a palestra, ou saber o que eu vou dizer, se eu estou com medo que eu vou esquecer o que eu tenho a dizer. Bom, mas então, pelo amor de Deus, é como diz o popular, se a pessoa esqueceu é porque devia ser mentira. Hã? Como é que vocês vão esquecer uma coisa que para vocês é importante? Isso não existe. Então a pessoa não está conectada com o tema, então estamos, não é, com um problema primário, básico. Talvez a pessoa, depois de muitos anos, a Zeneida ficou elogiando meus 28 anos na sociedade, claro, aí a pessoa vai, mal ou bem, aprendendo um pouco mais pelo exercício, a se comunicar, isso e aquilo, se deixar mais espontâneo, tudo com exercício melhora, em princípio. Mas se não houver a chama em relação ao tema, é melhor não dar a palestra.